Bom, gente, e olha só, dentre os profissionais afetados aí pela Covid-19, os enfermeiros seguramente, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem, né, seguramente estão entre os mais atingidos pelo vírus. Junta-se a isso o estresse aí da rotina diária na linha de frente no combate à doença, como a gente falou outro dia com a chefe da enfermagem lá do hospital de base, relatou aí jornadas exaustivas, estresse, etc. E sobre isso a gente vai conversar agora com o conselheiro do Conselho Regional de Farmácia, o Corém São Paulo, o James Santos, o James que está aqui no Skype comigo também. Tudo bem, James? Tudo jóia. Me ouve bem? Tudo certinho? Ouço bem. Então tá bom. Ô, James, então queria que você fizesse aí um apanhado, como é que o Corém, eu sei que o Corém, inclusive, tem um comitê aí, né, de gestão da crise do Covid para defender os seus associados. Como é que está a questão da Covid com enfermeiros, técnicos de enfermagem? Qual é o panorama que você pode passar para a gente? O Conselho Regional de Enfermagem, desde o início da pandemia, ele vem trabalhando as ações voltadas tanto para atender os profissionais quanto para ajudar as instituições. Desde o início da declaração da Organização Mundial de Saúde sobre a pandemia, o Conselho vem seguindo aí as orientações do Conselho Federal de Enfermagem. Nós criamos nosso comitê de crise, que tem trabalhado todas as questões vinculadas à situação de pandemia da ordem de carga de trabalho. Como você muito bem colocou, a gente teve num primeiro momento aí um número muito grande de afastamentos, e esse foi um dos principais fatores que gerou o aumento dessa carga de trabalho, porque os profissionais, a partir do momento que eles foram afastados, nós não tínhamos uma reposição imediata, né? As instituições não têm como contratar tão rapidamente, e aí você tem um número reduzido de profissionais, o que leva ao aumento da sobrecarga de trabalho. Quando a gente fala em aumento de sobrecarga de trabalho, a gente também está aumentando a chance de exposição desse profissional e o aumento do risco de contaminação. Então, você tinha um ciclo vicioso que você acabava aumentando mais ainda a condição de exposição desse profissional e a chance de afastamento. Associado a isso, nós tivemos grande parte das instituições que não tinham EPIs em quantidades adequadas ou em qualidade adequada para prestar o atendimento. Hoje a gente tem um cenário totalmente diferente para falar da questão da pandemia, mas logo lá no começo, quando era uma coisa nova e ninguém estava ainda vivenciando o que se tinha desse momento, a gente precisou ter um cuidado redobrado, se precisava ter aí um número muito maior de uso de EPIs. Os profissionais passaram a ter uma situação de desespero muito grande, vinculada a uma situação que não se tinha vivenciado ainda, né? Boa parte da enfermagem brasileira não tinha vivenciado isso ainda. Nós temos hoje cerca de mais de 2 milhões de enfermagem no Brasil inteiro, sendo que no Brasil, no estado de representa 25% da quantidade de 600 mil profissionais inscritos no Conselho Regional de Enfermagem, entre enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Desse número, nós temos cerca de 84% a 86% que são do sexo feminino, e são as mulheres que são as mais contaminadas aí ao longo desse período de pandemia. Então, a gente tem tido um trabalho muito grande e árduo para fazer toda essa estruturação. O nosso Conselho Federal hoje tem um observatório onde são relatados todos os casos de óbito, de afastamento, de casos suspeitos, né, de Covid-19. Então, para você ter ideia, hoje nós temos os últimos dados publicados no observatório. Nós tínhamos cerca de 5.516 casos de profissionais de enfermagem com Covid-19. Desses, nós temos hoje 100 profissionais internados, já tivemos 61 óbitos. O país hoje, que no mundo teve o maior número de óbitos de profissionais de enfermagem. Isso se dá justamente associado às condições de trabalho, carga de trabalho, como você já colocou. Isso faz com que a gente tenha aí uma preocupação muito grande para acompanhar essas instituições. E o Conselho Regional ele continua tendo o nosso comitê de crise, fazendo todo o direcionamento baseado no Plano de São Paulo, né, do governo do Estado, associado às medidas do Conselho Federal de Enfermagem, e tratamos pontualmente. Hoje, por exemplo, nós temos um atendimento de cerca de 40% da nossa capacidade na sede e nas subseções onde já estão abertas as possibilidades de atender baseado no Plano de São Paulo.
Ô James, eu só vou pedir para você repetir uma informação, o número de profissionais de enfermagem no país e em São Paulo, porque deu uma travada aí a internet e não ficou audível as informações, principalmente quando você falou do número de profissionais aí e tal. De profissionais. Isso, se você puder repetir para a gente, só para ficar registrado. Nós temos mais de 2.300.000 profissionais de enfermagem no Brasil inteiro, onde 25% desse contingente está no estado de São Paulo. São mais de 600.000 profissionais inscritos hoje no estado de São Paulo. A maior categoria ainda são os técnicos de enfermagem, depois nós temos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, né? Então, nós temos aí esse contingente de profissionais que são todos cuidados pelo Corém São Paulo dentro do nosso estado. Perfeito. E 85% mulheres, como você disse. Então, as mulheres Sim. aí na linha de frente, mais uma vez, de uma guerra, né? Nesse caso, uma guerra contra um vírus. O Corém São Paulo concorda com o Plano São Paulo, James? Então, a gente tem trabalhado justamente para seguir aí as orientações do governo, né? Algumas situações nós entendemos que elas precisam, dentro da área da saúde, ser trabalhadas com muita cautela, principalmente desenvolvendo um plano aí de educação em saúde para a nossa população, porque a gente tem visto que com a flexibilização de todo o contingente, seja ele da ordem social, da ordem econômica, você passa a ter uma mobilização muito maior das pessoas e a conscientização do uso das medidas sanitárias são fundamentais. Hoje, na atual conjuntura, se nós não tivermos uma população consciente do uso de máscara, da higienização com álcool gel, com água e sabão, quando está na sua residência, nós certamente teremos aí uma possível segunda onda que possa vir a assolar, né? Haja visto que nós temos, não só em São Paulo, mas em grande parte do país, as pessoas têm perdido um pouquinho essa noção da situação que nós ainda vivemos e elas começam a produzir grandes aglomerações e isso facilita muito toda a questão de recontaminação das pessoas, haja visto que nós ainda não temos vacina, nós não sabemos se todos que tiveram contato com o vírus vão desenvolver uma imunidade, né? Então, são situações que a gente se preocupa muito e o Corém São Paulo tem trabalhado em consonância com o governo do estado, com a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, para desenvolver ações que atendam aí às necessidades da população. Tá certo. Ô, James, segundo os dados do ESUS de hoje de manhã, Rio Preto está com 132 enfermeiros contaminados e 384 técnicos ou auxiliares de enfermagem contaminados. Queria que você falasse um pouquinho, voltado aqui para Rio Preto, como o Corém tem atuado aqui. A gente tem muito hospital, muita clínica, a gente tem hospital de base, Santa Casa, Alsta, enfim, vários hospitais, beneficência aí. Queria que você mandasse um recado para esses profissionais de Rio Preto. Eu já estive em Rio Preto em alguns eventos, no Alsta, no HC, né, e queria dizer a esses profissionais que o nosso Corém São Paulo ele não deixou de atender a fiscalização em momento algum, né? Mesmo tendo a nossa subseção fechada para atendimento presencial, os nossos fiscais seguem trabalhando. Nós temos hoje um chat que ele faz o atendimento online desses profissionais para qualquer tipo de denúncia que exista. Então, só para você ter ideia, nós otimizamos muito mais o atendimento às fiscalizações neste período de pandemia. O Corém São Paulo recebeu cerca de 1.109 denúncias vinculadas à falta de EPI, né? Isso faz com que a gente tenha aí esse número assustador que você acabou de dizer aí na cidade de Rio Preto, de afastamento de profissionais. Isso se dá muitas vezes pela condição do EPI, que a gente não tem uma qualidade adequada. Em algumas situações você tem a falta do EPI ou uma racionalização onde o profissional tem que utilizar por muito tempo a mesma máscara ou você não tem um avental com uma gramatura o suficiente, o que expõe esse profissional e faz com que esse profissional tenha maior risco de contaminação. Então, o nosso Corém São Paulo ele tem trabalhado, as fiscais aí de Rio Preto, elas fazem todo o atendimento, né, dos hospitais. Qualquer caso que exista, o profissional pode entrar em contato através do nosso chat, é só entrar no site do Corém São Paulo, www.corém-sp.gov.br. É só entrar lá, você já vai ter um chat online onde você tem atendimento dos fiscais para que você seja orientado às denúncias e que possa ser feito o atendimento nas devidas instituições. É muito importante, Alexandre, que
quando o profissional ele entre no site para falar com os fiscais, ele tenha detalhes da sua unidade de saúde para que a gente possa ter um direcionamento da real situação, né? Porque muitas vezes quando você vai fiscalizar, quando você chega até a instituição, algumas coisas são modificadas, o cenário é trabalhado para que você não encontre isso da forma que o profissional diz. Então, por isso que a gente diz que quando se faz uma denúncia, é importante trazer detalhes para que na hora que o fiscal chegue na instituição, este profissional ele não seja exposto, ele não seja arguído ou questionado na frente da sua chefia, gerando qualquer tipo de transtorno para ele, mas que a gente possa aí identificar realmente as situações que o profissional está vivenciando no dia a dia. Legal, gente. Eu estou conversando com o Jaime Santos, ele é conselheiro do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, o Corém. Ô, Jaime, você falou de denúncias, você sabe se em Rio Preto houve denúncias e se essas denúncias foram comprovadas, seja em unidade de saúde, hospital, clínica, etc.? As denúncias também aconteceram em Rio Preto, né? A gente acabou tendo algumas denúncias aí vinculadas à questão da qualidade do EPI, como eu te falei, e da ausência de EPIs. Em algumas situações foram feitos aí alguns acordos junto às instituições para que a gente trabalhasse cada um desses locais pontualmente, porque quando a gente precisa entender também que no momento que estava em desenvolvimento da pandemia, nem todas as instituições estavam conseguindo adequar os seus estoques para atender a demanda, né? A gente precisou, então, fazer um ajuste fino com cada uma das instituições nas realidades. Então, os fiscais foram até as instituições para trabalhar cada uma das denúncias pontualmente e aí foram ajustados em cada um dos locais onde houve denúncia de forma geral para atender essa necessidade do profissional aí ter o EPI e ter a condição de trabalho adequada. É diferente, por exemplo, de... Não, desculpa. Pode falar. Não, desculpa, pode concluir. Eu pensei que você tinha concluído. Diferente um pouco de Rio Preto, por exemplo, São Paulo, nós tivemos algumas denúncias, por exemplo, onde os profissionais foram levados a ter, você estava falando da sobrecarga de trabalho, a ter que repetir muitos plantões seguidos por ausência de outros profissionais para substituir, né? E como nós somos uma categoria que estamos beira-leito o tempo inteiro, a gente não pode abandonar o cuidado ao paciente. Então, isso, para alguns, caracterizava situações de cárcere privado pela alta demanda de trabalho, mas o que se tinha era que você tinha que dar a continuidade da assistência e o paciente não poderia deixar de ser assistido. Legal. Inclusive, o senhor falou da jornada, eu vou insistir um pouquinho mais nesse assunto, porque eu fui procurado, inclusive, por algumas enfermeiras aqui, não querem aparecer, etc., para não prejudicar, mas reclamando de jornadas exaustivas aí e tal. Queria saber qual a orientação para elas e o que o Corém pode fazer. Hoje, o que a gente orienta é justamente, só para você ter ideia, o Conselho Federal de Enfermagem, buscando proteger esse profissional, porque nós temos dentro do nosso Código de Ética a questão do abandono de plantão, né, que se você deixa a sua unidade de trabalho, você deixa o seu paciente sem assistência, você pode responder eticamente a respeito desse abandono de plantão. O Conselho Federal de Enfermagem ele editou, no período de pandemia, uma nova resolução que trata especificamente da questão do abandono de plantão na situação de pandemia. Haja visto que os profissionais, como nós colocamos, a ausência do profissional por afastamento, por licença saúde prolongada, demandava com que esses profissionais que estavam tendo aí a sua assistência sendo prestada ao seu doente, eles não poderiam deixar. Isso gera, né, que esse profissional tenha que fazer, habitualmente, a nossa jornada de trabalho de 6 ou de 12 horas diária. Isso quando você tem um único vínculo, quando você tem mais de um vínculo, você tem aí que passar um pouco além disso, né? Você tinha que permanecer até que você tivesse substituição. Eu fiz visita em alguns locais e alguns gerentes disseram para nós que em situações que, quando começou mesmo um aumento muito grande de casos, os profissionais eles tinham tanto medo, né, de dar assistência aos pacientes que eles não iam trabalhar. Ou quando eles chegavam no seu local de trabalho, eles pediam demissão e iam embora por causa disso. Só para você ter ideia, o Conselho Regional de Enfermagem fez uma sondagem durante o período de pandemia e 80% dos profissionais que responderam à nossa sondagem, eles disseram que tinham medo de levar a contaminação para dentro da sua residência. Não era nem de pegar a doença, né? Porque nós, como já vivemos num ambiente de saúde, que é um ambiente extremamente hostil, já estamos mais acostumados. Mas como era tudo muito novo, o grande medo era de você se contaminar e não ser assintomático, né? Como
na maioria dos casos, e você poder levar isso para dentro da sua casa e contaminar os seus entes queridos. Então, isso era uma das situações que traziam bastante medo para os profissionais de enfermagem. Sempre que o profissional de enfermagem se sentir prejudicado quanto à jornada de trabalho, ao dimensionamento, é fundamental que ele faça uma notificação ao Conselho Regional de Enfermagem. Nós temos trabalhado aí a questão do dimensionamento de enfermagem, principalmente a nível municipal, buscando as 30 horas semanais de trabalho para o profissional, para que justamente a gente não tenha essa sobrecarga. É difícil, né? Nós tínhamos aí um PL que foi aprovado na Alesp, mas ele foi vetado pelo nosso então governador João Dória, e esse trabalho tem sido feito pelo Corém São Paulo junto às instituições municipais, que é muito mais fácil da gente conseguir, e nós já temos aí diversos municípios no estado de São Paulo que já colocaram as 30 horas semanais para os profissionais, ajudando assim nessa diminuição da sobrecarga de trabalho e ajudando na condição de dimensionamento nas instituições de saúde. Pois é, Rio Preto já chegou a ter 30 horas na saúde aqui em 2005, se eu não me engano, mas não durou muito tempo não, aí o prefeito voltou atrás, né? e manteve as 40 horas. Até sobre isso ainda, James, qual é o limite máximo que um profissional de enfermagem pode trabalhar, principalmente numa situação dessa aí de limite aí, numa UTI e tal? Qual que é são 12 horas? Como que é a jornada do enfermeiro e do técnico de enfermagem? No regime CLT, nós temos instituições que fazem até cerca de 44 horas semanais, né? Algumas outras 40. No estado, de forma geral, nós somos 30 horas semanais. Eu sou funcionário público na cidade de São Paulo, trabalho 30 horas semanais. O que a gente tem visto, né, Alexandre, e é importante a gente frisar isso, que muitas vezes as pessoas pensam que a sobrecarga de trabalho ela não gera problemas, né, futuros, não só para o profissional. Porque na maioria das vezes, quando o profissional ele tem uma carga extenuante, ele desenvolve diabetes, desenvolve hipertensão, síndrome do pânico, desenvolve distúrbios psicológicos que vêm afetar de forma geral a sua vida. A gente coloca também a situação de trabalho ou de carga excessiva, ele gera um perigo maior, né? Ela fica prejudicada, porque você tem um profissional que ele sai de uma jornada de um vínculo empregatício, ele para outro, muitas vezes ele dá 12 horas à noite, mais 12 horas por dia. Então, quando esse profissional ele aumenta muito o trabalho, ele fica um profissional mais vinculados a segurança, se torna muito mais. E a gente sabe que dar vida é algo que não tem preço. Se a gente não tiver esse cuidado de olhar as instituições e os profissionais, nós temos em risco bem maior que a vida dos nossos pacientes e, é claro, em consequência, a vida dos nossos profissionais. Por isso que o Corém São Paulo tem trabalhado para cada vez mais levar as 30 horas aos profissionais do estado de São Paulo. Tá certo. Eu vou pedir para o James tentar dar uma mexidinha aí, que deu uma travada na conexão, mas também a gente estava aqui já caminhando para o fim, mas eu quero ainda perguntar para ele se o número de profissionais por paciente, se tem uma regulamentação sobre isso, até para não causar sobrecarga nos que estão lá, por exemplo, 5 enfermeiros por paciente, ou o contrário, um enfermeiro a cada 5 pacientes. Como funciona isso, James? Oi, James, está me ouvindo? Está me ouvindo? Sim, a gente deu uma perdida aí na... Você me perguntou a respeito da quantidade de profissionais... Isso, então você me ouviu. Os profissionais... De profissionais, eu ouvi sim. Hoje nós temos uma resolução que ela foi publicada agora pelo Conselho Federal de Enfermagem para situações de Covid especificamente, onde a gente sabe que o paciente de Covid ele demanda uma assistência de enfermagem aumentada, né? E aí você teve que se aumentar o número de profissionais em cada uma das instituições, e aí dependia do tipo de paciente que eu atendo, se é um paciente de alta complexidade, um paciente de terapia intensiva, se é um paciente de cuidados médios ou de cuidados intermediários. Na terapia intensiva,
nós mantivemos aí um enfermeiro para cada 8 leitos, ou fração disso, e um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, né? Tentando fazer com que a assistência fosse o melhor possível e o mais seguro possível. Um grande problema de tudo isso, de ter aumentado bastante o número de profissionais em decorrência da demanda, é a oferta de mão de obra, que nós não tínhamos uma mão de obra ainda tão capacitada para assistência. Esse foi um dos problemas. Vou te dar um exemplo do meu hospital. Nós abrimos, o governo do estado autorizou a contratação de alguns profissionais e nós não tivemos disponível esses profissionais para acessarem as vagas que estavam, né, abertas. Assim como em outros hospitais privados também, se houve uma grande dificuldade em contratar profissionais com experiência, com conhecimento já adquirido previamente para poder assistir esses pacientes de Covid, que na maioria das vezes eles demandavam um cuidado específico e um conhecimento específico desses profissionais para evitar maiores complicações. Então, a gente teve uma certa dificuldade em ter essa mão de obra disponível aí para o mercado de trabalho. Tá certo. Jaime Santos, conselheiro aí do Corém São Paulo. Para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado aí para Rio Preto, para os profissionais de enfermagem de Rio Preto e para a população em geral, que parece que às vezes esqueceu que a gente está ainda em meio a uma quarentena e no fim, quem a bomba estoura sempre aí do lado dos profissionais de saúde. A palavra é sua aí, James. Para os profissionais de Rio Preto, eu gostaria de deixar o meu muito obrigado, enquanto representante do Conselho Regional de Enfermagem. Certamente foi o trabalho de cada um de vocês que fez a diferença aí. Eu tenho acompanhado Rio Preto pela mídia, né, pelos jornais. Temos visto aí que os números de casos estão reduzindo, o número de internações estão reduzindo. Isso se dá em decorrência da qualidade da assistência prestada. Então, meus parabéns a cada um de vocês que, de forma altruísta, colocaram a vida de vocês em risco para cuidar do outro. Para a população de Rio Preto, eu digo que vocês continuem mantendo aí as medidas sanitárias do uso de máscara, higienização das mãos, o afastamento social de 1,5 metro, né, para que a gente possa não ter de novo uma onda tão grande de contaminação da nossa população, aumentando assim o risco de óbitos que nós já passamos aí dos 100 mil casos no nosso país, que é um número extremamente grande. Tá certo, gente. Tá aí o Jaime Santos, conselheiro do Corém São Paulo, a quem eu agradeço demais pela entrevista e parabéns aí pelos profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, etc. Obrigado, James.